Hoje vamos analisar a fundo o crime de concussão, que está previsto lá no artigo 316 do nosso Código Penal. Esse é um crime importantíssimo para a gente entender como funcionam os delitos contra a administração pública. A ideia aqui é destrinchar cada elemento, ver qual é o momento exato em que o crime acontece e, claro, qual é a interpretação que os nossos tribunais dão para ele. Para isso, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa com a definição do crime na lei. Depois, vamos analisar um caso prático, uma situação-problema, para tudo ficar mais claro. Em seguida, a gente mergulha na questão do flagrante, diferenciando consumação de exaurimento. E aí, vamos ver o que a jurisprudência diz e, por fim, uma atualização bem importante que aconteceu na pena desse crime. Então vamos lá. Para entender qualquer crime, o ponto de partida é sempre o mesmo. O que diz a lei? A definição legal é a nossa base para toda a análise. O texto do artigo 316 é bem direto. O coração do crime de concussão está no verbo exigir, percebe? Não é pedir, não é solicitar, é exigir. É uma imposição. A lei está punindo aquele funcionário público que usa o cargo dele para impor que alguém entregue uma vantagem que não é devida. E essa vantagem não precisa ser só dinheiro, tá? Pode ser qualquer tipo de benefício legal. O ponto central é que tudo acontece em razão da função. O agente se vale do poder ou do prestígio do cargo para intimidar a vítima. Por isso, é um crime que só pode ser cometido por funcionário público. Bom, a teoria é essa, mas como isso se desenrola na vida real? Para ilustrar bem a complexidade da coisa, vamos analisar um caso hipotético. Vamos imaginar a seguinte cena. João, que é defensor público, chega para um prefeito e exige R$ 50.000. O motivo? Para ele não dar andamento a uma ação judicial. Eles combinam que o dinheiro vai ser entregue dali a 2 dias. Só que o prefeito, claro, vai até a polícia e conta tudo. No dia combinado, na hora combinada, quando o João está recebendo o dinheiro, a polícia aparece e prende ele em flagrante. E aí surge a grande questão que vai guiar nossa análise. Essa prisão em flagrante do João foi feita da maneira correta? Juridicamente falando, ele estava mesmo em uma situação de flagrante delito quando recebeu o dinheiro? A resposta para essa pergunta não é tão simples. Ela depende totalmente da natureza jurídica do crime de concussão. É a classificação desse crime que vai nos dizer qual é o momento exato em que ele se considera completo e, por consequência, quando é que existe o estado de flagrante. E aqui está o pulo do gato. A concussão é um crime classificado como formal. E o que isso quer dizer? Significa que o crime se completa com a simples ação, independentemente do resultado acontecer ou não. No nosso caso, a ação é exigir. A partir do momento em que a exigência é feita, o crime já está consumado. Não precisa que a vítima de fato pague a vantagem devida. O simples ato de exigir já configura o crime por completo. Entender que a concussão é um crime formal nos leva a uma outra distinção, que é fundamental no direito penal e que vai resolver o nosso caso. A diferença entre o que é a consumação do crime e o que é o seu mero exaurimento. Vamos aplicar isso ao caso do João para ficar bem claro. No momento em que ele fez a exigência ao prefeito, ali naquela hora, o crime de concussão já estava consumado. O recebimento do dinheiro 2 dias depois é visto pela lei como um mero exaurimento do crime. Ou seja, foi só a consequência final de um delito que já estava completo há muito tempo. E veja bem, essa não é apenas uma interpretação teórica, uma viagem de jurista. Não, esse é o entendimento já pacífico, consolidado, tanto na doutrina, que são os estudos dos especialistas, quanto na jurisprudência, que são as decisões repetidas dos nossos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já bateu o martelo sobre esse assunto de forma muito clara. Segundo a Corte, o flagrante delito no crime de concussão acontece única e exclusivamente no momento da exigência. Portanto, no caso do João, quando ele foi preso recebendo dinheiro, o período de flagrância já tinha acabado há 2 dias. A prisão dele, naquele momento, foi ilegal. A doutrina acompanha esse mesmo raciocínio. O jurista Kleber Masson, por exemplo, reforça a ideia. A prisão em flagrante por concussão só seria legal se tivesse acontecido no exato momento da exigência. Fazer a prisão no ato do recebimento, que é apenas o exaurimento, torna essa captura tecnicamente legal. Aí pode surgir uma dúvida bem natural. Ok, se a prisão foi ilegal, isso quer dizer que o crime não existe mais? O processo contra o acusado é invalidado? A resposta é um sonoro não. E esse ponto é crucial. A ilegalidade da prisão afeta somente o ato da captura. O que acontece é que essa prisão deve ser imediatamente relaxada por um juiz.
No entanto, o crime de concussão continua lá, intacto, porque ele já tinha se consumado lá atrás, no momento da exigência. O processo criminal contra o João vai continuar normalmente, usando como prova a exigência que ele fez. Bom, além de entender quando o crime acontece, é fundamental saber como ele é punido, especialmente porque a gente teve uma mudança legislativa recente e muito importante nesse ponto. A Lei 13.964 de 2019, que ficou mais conhecida como o Pacote Anticrime, endureceu a punição para a concussão. A pena mínima de reclusão continuou em 2 anos, mas a pena máxima deu um salto. Foi de 8 para 12 anos. Esse aumento no teto da pena tem um impacto prático muito grande, porque torna o crime mais grave e dificulta o acesso a certos benefícios penais. Então, para a gente amarrar tudo, fica uma última questão. Se o recebimento do dinheiro é irrelevante para a consumação do crime, qual é o papel dele no processo? Bom, embora ele seja um mero exaurimento, o ato de receber a vantagem serve como uma prova material muito forte da exigência que aconteceu antes. E mais, ele também demonstra uma maior culpabilidade do agente e muito provavelmente vai ser levado em conta pelo juiz na hora de dosar a pena, podendo aumentar a punição final.